Boa noite, são 20 horas e 2 minutos. Hoje, segunda-feira, dia 11 de junho de 2018. Estamos estreando o programa Mulher em Foco. Mulher em Foco que vem aí para ajudar mulheres empoderadas, mulheres que querem fazer parte da política do Distrito Federal. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui a nossa pré-candidata, doutora Jane Clébia. E a doutora Jane Clébia, ela viria hoje com mais 2 pré-candidatas, mas deve ter acontecido algum imprevisto com o trânsito, e as outras 2 pré-candidatas não conseguirão chegar a tempo. Mas a doutora Jane Clébia chegou, então nós vamos fazer o bloco Mulher em Foco com ela. Então, doutora Jane, esse bloco, a intenção que nós criamos aqui na TV Estação 26 é de poder o público conhecer a pré-candidata Jane Clébia, né, a doutora Jane, como é conhecida na cidade, e nós vamos começar, então, o bloco apresentando aqui o histórico de vida da doutora Jane. E por que a doutora Jane hoje é uma pré-candidata a deputada distrital do Distrito Federal? Bom dia, Kátia, querida. Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade, né, de estar aqui, de poder conversar, né, com seus ouvintes aí, com as pessoas que te seguem, que te acompanham pela Rádio Estação 26. E Elton também, né, que é nosso anfitrião aí nessa rádio, que tem feito um trabalho comunitário muito bom. A gente sabe das dificuldades que enfrentam as rádios comunitárias, mas a rádio comunitária é o que há, né, que realmente comunica, conversa com as pessoas assistem, né, vai criando aquela rotina, né, aquela regularidade, está todo mundo aí seguindo, todo mundo acompanhando. E Kátia, a sua iniciativa de poder trazer aqui as mulheres que são pré-candidatas, né, para falar um pouquinho de seu perfil, do que elas fazem, do que motivou cada uma a estar nesse momento eleitoral, buscando uma carreira que todo mundo diz que é ruim, né, porque hoje em dia o político está em baixa, né? É uma carreira que está em baixa, as pessoas não aguentam nem ouvir falar em política. Quando fala em político, todo mundo já olha atravessado, já torce o nariz. Então, acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho desse tema. Por quê? O que me trouxe para isso? Até porque eu tenho, apesar do comportamento desses políticos que estão aí, eu entendo que a gente precisa participar para renovar, na verdade, a política. Mas a gente vai conversando aí ao longo do programa. Quando a gente fala, por exemplo, o meu nome é doutora Jane, as pessoas perguntam, doutora do quê? É médica? Sim, o povo já imagina. Alguém me perguntou isso, não. Doutora, porque habitualmente, porque eu sou delegada da Polícia Civil, né, delegada de carreira, delegada de polícia atuante, então, por causa do cargo de delegada, as pessoas costumam me chamar de doutora, né? Mas quem estiver aí nos assistindo, quiser participar conosco, não se preocupe, não tem essa necessidade de tratar. É Jane mesmo, é a forma como eu gosto de ser tratada pelos íntimos, pelos próximos, mas as pessoas falam doutora Jane por causa só do serviço da profissão, pelo cargo de delegada. É isso. Agora a gente vai conversando aí, eu quero muito ter oportunidade de conversar com as pessoas. Estou fazendo a transmissão aqui um compartilhamento aqui no meu Facebook, logo as pessoas vão começar a acompanhar. Eu acho importante que perguntem, né, que falem conosco, para que a gente realmente tenha aí um programa bem dinâmico, bem bacana. É isso aí, doutora Jane. É um prazer recebê-la aqui, né? Uma pré-candidata aqui do Distrito Federal, uma mulher que, é igual você falou, nesses tempos difíceis, né? Vim como candidata, principalmente como mulher candidata, né? Então, também quero esclarecer aqui que o programa que nós estamos colocando no ar, nós temos um grupo, né, de mulheres que são pré-candidatas a deputadas distritais, temos também algumas mulheres pré-candidatas a deputadas federais. Então, o grupo de mulheres estão fortalecendo, e não é só aqui na TV Estação 26 que tem grupos de mulheres formados que vão vir agora para disputar uma vaga das 23 cadeiras da Câmara Legislativa. Cátia, eu acho bem importante a gente falar um pouquinho dessa questão do momento político que a gente está vivendo e como fosse uma justificativa. Por que, apesar de tudo, a gente insiste em querer participar desse mundo? Isso é importante explicar. Quando eu tenho feito essa discussão, hoje em dia, assim, você não consegue fazer uma reunião que seja, falar assim, ó, vamos falar de política, e ninguém quer.
Por quê? Verdade. Esse cenário político nacional, depois que surgiu aí a Operação Lava Jato e expôs, né, escancarou, abriu assim o meio político e essa questão da propina que está diretamente ligado a esses candidatos ou ao exercício dos mandatos. E a gente pergunta, então, se é tão nojento, se está tudo tão errado, por que a gente quer participar? Sim. A política, ela mexe com a nossa vida. Mexe, ela define a nossa vida. Um bom exemplo disso, se a gente observar, há poucos dias, nós vemos aí um movimento dos caminhoneiros, lembra? Lembro. Gente, aquilo é um movimento político. Aquilo é política. A relação desses caminhoneiros, de suas associações, com o governo federal, por exemplo, impôs a paralisação. Uma negociação mal engendrada ali, mal feita, ou um pedido não atendido, fez com que os caminhoneiros parassem e parassem o Brasil. Nós tivemos aí tomate, e eu falo que sou dona de casa, que o preço normalmente é aí R$ 3,90, R$ 4,00, foi vendido a R$ 19,00. Então mudou nossa vida, ficamos sem combustível. Quantas pessoas passaram dias, né, madrugadas na fila para conseguir abastecer? Então veio o desabastecimento. Tudo aquilo que a gente viveu é fruto de quê? Da política. E eu uso esse exemplo para dizer o seguinte: a política, ela está, por mais que não queiramos, a política está em tudo que a gente faz. Ela define se o dia que eu adoecer, por exemplo, se eu vou conseguir ter um atendimento. Porque a gente só dá valor à saúde ou a um bom atendimento hospitalar na hora que você fica doente. Quando você fica doente, que precisa de pronto-socorro, eu tive uma amiga, ela é Bela, se estiver vendo a gente, Bela, lá de Sobradinho, ela é testemunha. Graças a Deus, ela hoje está recuperada. Mas ela sofreu uma dor no peito, foi para o hospital, estava infartada, não conseguiu atendimento, ficou o dia inteiro na UPA. Quando ela foi atendida à noite, o quadro dela já era gravíssimo. E ela, graças a Deus, conseguiu se recuperar. Mas a gente só percebe a necessidade, a importância de ter um atendimento médico pronto, na hora que a gente precisa, nesse momento da doença. Então, o atendimento médico é muito importante. Isso é o quê? Isso é política. Porque, por exemplo, o governador, os deputados que são eleitos, têm que estabelecer quais são as prioridades. Quando ele escolhe onde vai aplicar o nosso dinheiro de impostos, por exemplo, isso ele está fazendo política naquela hora. Então, e essa política vai refletir onde? Na nossa vida. Sim. Se a gente tem uma boa escola para os nossos filhos estudarem, se as mulheres, né, que querem trabalhar, precisam de uma creche para deixar os filhos, se ela tem a vaga na creche, todas essas questões são políticas. E por mais que você diga assim, ó, não suporto, não quero saber de política, a política determina a sua vida, o seu dia a dia. O preço do mercado, a escola, o preço dos aluguéis, a saúde, a educação. Quando você sai na rua que tem lá aquelas asfalto todo esburacado, isso é política. Por quê? É o governador do estado e os deputados que colocam suas emendas aí, né, que definem aonde o orçamento público vai ser colocado. Então, se você tiver, desculpem, bons políticos, né, para fazer essa pressão, porque político não está ali para concordar com o governador o tempo todo, não. Está ali para fiscalizar, para pressionar, para que o dinheiro realmente seja colocado na comunidade, para apresentar bons projetos. Então, é importante dizer isso. A política mexe e move a nossa vida, ela determina a nossa vida. Então, por mais que a política esteja, nós estejamos desanimados, né, sem esperança dessa classe política, o que a gente precisa fazer? Mudar. Né? Os que estão aí, você tem como consultar, tem ficha suja, responde por improbidade, né? Já foi envolvido com propina, então a gente tira. Agora, a pergunta é, e essa mudança? É a mudança pela mudança? Simplesmente tira um e bota qualquer um? Não. A gente precisa pesquisar. E aí, a internet, hoje, nós temos no Brasil 220 milhões de pessoas. Nós temos 240 milhões de aparelhos celulares. Significa, tem mais do que um celular por cabeça no nosso país. Então, todo mundo hoje tem acesso à internet, tem um celular que pode fazer uma boa pesquisa. Então, conhecer a vida dos seus candidatos. Então, aí você consegue aliar, escolher um candidato que já tenha prestado algum serviço, que tenha alguma experiência administrativa. Por quê? Você muda, eu quero tirar o que está aí. E coloca alguém lá que não tem qualquer experiência. Vai passar 4 anos em branco. 4 anos sem apresentar uma proposta. E aí eu vou fazer uma crítica. Já ia falar que aos que já foram eleitos, que tem muitos anos. Nós temos aí, 4 anos, esses deputados. Se você perguntar hoje,
qual o grande projeto que impactou a nossa cidade. A gente não consegue ver. Para mim, assim, a baixa qualidade tem a ver com a nossa escolha. Porque se a gente escolhe pessoas sem experiência, vai acontecer o que está aí. Eu vi, fiquei estarrecida, chocada com um projeto em que o deputado estava propondo o dia do heterossexual. Aí a minha pergunta é exatamente em que escolher um dia do heterossexual vai mudar ou vai impactar as nossas vidas. Gente, em nada. Vamos fazer o dia do ser humano, o dia que é para todo mundo, né? É isso. Nós somos seres humanos iguais. Exatamente. Então, assim, são algumas escolhas que são feitas por falta de experiência. Grande parte desses parlamentares sequer sabem qual é a função deles, o que eles têm que fazer quando agora os que estão assumindo, ou se porventura se reelegerem, ou os que vão assumir. Então a gente precisa fazer uma escolha, mas analisar quem a gente escolhe, se tem um pouco de experiência. Então não é a troca pela troca, mas é uma troca com qualidade. Olhar o passado do candidato, se é ficha limpa, e ver se tem alguma experiência. Porque lá é gestão. Nós vamos escolher 24 deputados, nós temos 3 milhões de habitantes. Então, nós vamos ter um governador e 24 deputados elaborando leis que vai mexer com a nossa vida pelos próximos 4 anos. Então, tem que ser uma escolha bem feita. Então, hoje a gente tem ouvido o quê? Fala o seguinte, o deputado passou 4 anos, só vem aqui na minha cidade buscar o voto. Então, esse você já sabe que não honrou com o voto que você deu. Então, a gente vai substituir, sim. Então, esse sentimento tem que estar no nosso coração. Aproveitar esse momento que todo mundo está revoltado, está enojado com a política, para junto fazermos o seguinte, a gente vai mudar. Eu creio que a Lava Jato foi muito importante, porque expôs o que realmente é uma realidade hoje, que é a corrupção que está entranhada em todos os setores da sociedade. Até quem não está no meio está sendo visto, só porque é um pré-candidato, a pessoa já julga ela pela política do Brasil. Isso. E não é bem assim, né, doutora? Exatamente. Então, eu acho que é o momento da gente fazer uma limpeza, uma renovação. E aí a renovação tem que passar tanto pelos políticos como pela própria sociedade. Eu ainda quero discutir isso. Porque nós vamos ter muita coisa para falar. Vai ser muitos blocos. Então, doutora, vamos cumprimentar o pessoal que está entrando aqui na rede. Vamos, sim. Olha, quem está aqui agora, participando aqui do programa, é a Lindalva Frazão. Lindalva Frazão é uma das pré-candidatas que está no nosso grupo Mulher em Foco, está aqui acompanhando. Por quê? A intenção que nós criamos do grupo não é uma intenção política separada, não. Nós queremos agregar, né, trazer as mulheres dos partidos, independente de que partido seja. Esse grupo tem caminhado bem, não tem tido discussões dentro do grupo. Então, eu quero parabenizar todas as mulheres que estão no grupo. Temos mulheres lá do Partido Social Cristão, temos mulheres do seu partido, Avante, do Partido Avante, temos mulheres do PSB, temos mulheres de vários partidos. Então, o que nós queremos é mostrar o quê? Que sim, vem pré-candidatas novas aí, e também que esse ano as mulheres sejam empoderadas na política, mesmo que seja 30%, né, das cadeiras, como foi colocado para a gente. Olha, nós temos no DF 3 milhões de pessoas, e em torno de 2 milhões e pouquinho de eleitores. Desses 2 milhões e quase 200 mil eleitores, 1 milhão e 100 mil eleitores são mulheres. E 1 milhão e bem pouquinho, 1 milhão e 80 mil, mais ou menos, são homens. Significa, nós somos a maioria votante. Sim. E, infelizmente, a maioria de nós somos mulheres e a gente não consegue eleger mulheres na mesma proporção. Então, eleger mulheres é importante. A pergunta, por que é importante? Porque nós estamos buscando igualdade, não é isso? Isso, hoje exatamente. A mulher começa a trabalhar. Hoje nós já temos boa parte das mulheres que são cabeça da família, são elas que dão a sustentação financeira para a família. Então, a mulher precisa ter espaços igualmente como os homens. Tem uma campanha da ONU que chama 50-50, significa 50-50. A ideia seria que pelo menos metade da representação fosse de homens e de mulheres. Porque quem entende melhor a mulher do que a própria mulher? Com certeza. Então, nós precisamos de pessoas que façam política. Política específica para as mulheres e política para a comunidade. Mas a gente precisa ampliar essa representação feminina. Porque a gente acredita no trabalho da mulher. A mulher é tão inteligente quanto, a gente vem dizendo isso. E a mulher tem dado prova em todos os espaços que ela ocupa
que ela tem condições. Então, a mulher precisa também estar na política, definindo o futuro dela e o futuro de outras mulheres. Olha, eu estou feliz também que tem a participação dos homens aqui no programa Mulher em Foco. Esse programa vai ser voltado realmente para as pré-candidatas a deputadas distritais, federais, se também pré-candidatas ao governo do Distrito Federal quiser vir fazer parte aqui do nosso grupo, né? E também pré-candidatas ao Senado também, as portas estão abertas. Então, quero cumprimentar aqui o Djalma Ramos, que é lá do Guará, que tem um projeto social. Obrigada, Djalma, pela sua participação. Acompanhe todos os programas, porque as mulheradas vão mostrar aqui como elas são inteligentes, viu? As mulheres estão dando um show aí de inteligência, de participação, porque a mulher até hoje ela tem trabalhado e ficado no anonimato, né? Ela tem ficado em paredes de vidros, não é isso? Isso mesmo. Então as pessoas às vezes até vê o trabalho da mulher, mas é como se fosse uma parede de vidro em volta dela. As pessoas acabam elegendo alguns espaços como espaços masculinos, e a política sempre foi tida como espaço masculino. E é tão interessante, isso aí é os homens e as mulheres que nos assistem. Quando a lei foi feita, por exemplo, até pouco tempo, olha que coisa interessante, tiveram que criar uma lei para dizer o seguinte, no mínimo 30% dos candidatos tem que ser mulher, para tentar ampliar a representação das mulheres. Mas aí, Kátia, eu digo, como são homens que estão em maioria e são eles que fazem os projetos de lei, eles colocaram o seguinte, eles limitaram o auxílio financeiro do fundo partidário a 15%. É assim, se o partido tivesse interesse, quisesse investir mais do que 15% nas mulheres, não podia. E isso agora está sendo alterado, está sendo mudado. O TSE entende que essa limitação não pode haver só 15%, que isso possa ser ampliado. Então, a nossa briga, a nossa defesa hoje é que a mulher não se restringe só aos 30% e que esse financiamento de campanha possa vir na mesma proporção. E o interessante tem mulheres que tem partidos, né, que escolhem mulheres só para fazer cota. A lei exige 30%, então ele pega lá 30%, mulheres que não têm, quando você pega o mapa eleitoral depois da eleição, tem lá 0 voto. Então, significa que nem ela votou nela. É verdade. Então, aquilo ali a gente fala o seguinte, só queria cumprir a lei, porque a lei obriga a ter 30%. Mas eu acho que esse ano vai mudar, doutora. Vai. As mulheres a gente tem que colocar 30% de mulheres e mulheres que realmente façam diferença, que tenham trabalho, que apresentem trabalho, que possam ser votadas e que lá no parlamento consigam fazer a diferença, mostrando seriedade e a capacidade dela. Porque mulher é inegável que ela tem capacidade. Nós temos características diferentes. Porque a mulher é mais maternal, é mais carinhosa, né? Ela faz política de forma diferente. Mas é com certeza tão eficiente quanto. A mulher ela é agregadora, até por natureza mesmo da mulher. Então nós vamos somar, vamos levar outras características para esse parlamento, para que realmente a gente consiga trabalhar, aprovar projetos e levar essa representação que é tão importante. Então, eu também quero continuar cumprimentando aqui. Vamos cumprimentando e vamos falando, né? Vamos aqui, de pouquinho, eu vou cumprimentando, a doutora vai falando um pouco. Quero cumprimentar aqui o pastor Wendel Tavares, que tem um projeto social aqui no Sol Nascente, que também está somando aí, viu? O pastor Wendel, ele é muito a favor aí das mulheres. Então, eu gosto muito do pastor Wendel, que ele defende a mulher mesmo. Que ótimo. E a minha irmã Dayana também entrou, o Raul, a Marilene Santana entrou também. Clébia Brandão, boa noite, Clébia. Clébia é uma amiga de anos que mora aqui no Penorte. Ó, Clébia, você gosta de acompanhar os blocos políticos aí, ó, uma pré-candidata aí para você estar conhecendo e analisando, né, doutora? Que agora as mulheres estão sendo avaliadas aí se são capazes de assumir cargos políticos. É verdade. Mas... Olha, Kátia, vou te dizer, eu estou preparada. Sim. Quando eu venho falar de política, eu tenho conversado com pessoas, com grupos, em reuniões e tal. A minha trajetória, eu acho que me preparou para esse momento. Eu tenho de serviço público 36 anos de serviço público. Comecei na enfermagem, né? Fui auxiliar de enfermagem, depois me bacharelei em geografia, aí fui professora de geografia, pelo menos por quase 10 anos. Quando professora, eu assumi o sindicato dos professores, fui diretora do sindicato dos professores 2 gestões. Aí eu saí da educação, fiz um concurso para agente de polícia, assumi como agente de polícia.
voltei para a faculdade já aos 35 anos, fiz um segundo bacharelado, dessa vez em Direito, e aí me submeti a 2 concursos, fui aprovado para delegada da Polícia Federal, delegada da Polícia Civil, e assumi como delegada da Polícia Civil. Depois de ter assumido o cargo de delegada, eu já fui delegada-chefe da 31ª DP, que é em Planaltina, fui delegada-chefe da 6ª DP, que é no Paranoá, e ali, assim, chefiando grupo de homens, cidade grande, e são cidades periféricas, mas com 230 mil habitantes, que é o que a gente tem ali, Paranoá, Itapuã, né? Então, muita gente, Planaltina, 130 mil pessoas ali, fora aquela área periférica ali, aquela área a zona rural, que é a maior zona rural do DF, é Planaltina. Então, muitas ocorrências, e consegui conduzir o trabalho ali, fiz um trabalho, além do trabalho de delegacia como delegada-chefe, um trabalho social, e já naquela época havia um apelo para uma candidatura. Mas eu nunca pensei, nunca quis isso. Falar, não quero entrar na política, quero continuar fazendo esse trabalho social, trabalho de delegacia. A partir daí, eu fui convidada para outros cargos. Fui procuradora jurídica da FAP, controladora na Codeplan, assumi a Secretaria da Criança, fui secretária de Estado da Criança, Adolescente e Juventude, depois fui administradora de Sobradinho 2 Fercal. Quando eu assumo a secretaria e depois a administração, aí não tem jeito, aí eu acabei entrando de vez na política. E a partir daí, esse apelo por uma candidatura ficou muito mais forte. E aí eu resolvi me doar, colocar meu nome à disposição, para que eu pudesse pegar essa experiência toda que eu tenho na saúde por 8 anos, na educação por 10 anos, sou policial há 20 anos, então pegando toda essa minha experiência e aí sim colocar à disposição para fazer essa transformação social que a gente precisa, a transformação social que a gente sonha e que eu acho que é possível fazer a partir da Câmara Legislativa, da elaboração de leis ali que reflitam para o conjunto da sociedade. Então eu trago uma grande experiência do serviço público e como mãe, hoje eu sou palestrante, né, falo aí defendo especificamente alguns temas, né, como temas ligados à mulher, como, por exemplo, contra a violência doméstica, né? Então eu tenho feito muitas palestras no IFB, na rede pública, CRAS, CREAS, aonde me convidam, eu estou lá. No sentido de colaborar, prestar essa colaboração para falar um pouquinho de violência doméstica, que é uma doença que atinge aí as nossas famílias. Então, todo esse trabalho, hoje, eu tenho procurado uma forma de pegar essa experiência e colocar à disposição das pessoas. E, a partir daí, eu entendo que hoje, uma forma de ajudar ainda mais, de me colocar ainda mais à disposição, eu acho que a partir da Câmara Legislativa, que a gente consegue ampliar essa escala. Essa ajuda vai ficar muito maior, porque a gente vai poder interferir nessa política do DF inteiro. Então, vamos continuar cumprimentando o pessoal aqui da rede, né? Como eu já falei, a Clébia Brandão, aqui do P-Norte, participando, Laísa Shirley participando, Cristina da Costa Albuquerque, minha amiga lá do Sol Nascente. Obrigada, Cristina, pela sua participação. Ivonete Oliveira também, uma grande amiga. Carmen Iranda. Olha, obrigada, mulheres, por vocês estarem participando aqui ao vivo do programa Mulher em Foco. Esse programa virá. A gente não terá um dia específico nem horário, mas nós vamos estar publicando nas redes sociais o horário que as pré-candidatas vão estar aqui se apresentando e falando, né, um pouquinho da trajetória de vida delas, até a gente poder promover, né, doutora, os debates de temas importantes como educação, saúde, segurança. E essa semana eu estava aí com a doutora Jane conversando aí sobre a questão da legalização do aborto no Brasil, que é um tema muito difícil, mas eu quero já aqui colocar para o público que eu conversando com as mulheres, eu vou colocar a minha posição, né? Porque às vezes a gente quer falar com a mulher assim, vamos tratar do tema, e as próprias mulheres têm medo de falar, doutora. Então, se a mulher quer que as pessoas decidam o que elas vão fazer com o corpo delas, elas têm que ter uma participação maior nessa decisão. Então, muitas mulheres, elas não querem falar do tema, porque tem medo, então eu acho que aí já está se colocando dentro de uma parede de vidro, porque é um tema que trata do corpo da mulher. Então, quem é que tem que tratar mais desse tema? São os homens?
Pois é, Kátia, olha só. Esse tema nunca foi. Sempre foi difícil tratar, e sempre assim, tem dois extremos, né? Tem aquelas pessoas que são radicalmente contra e tem aquelas pessoas que são favoráveis. E tem argumentos dos dois lados, né? Quem defende, por exemplo, a legalização do aborto diz que a mulher é dona do próprio corpo e tem que decidir, é a vontade dela que decide, é ela que decide o que faz. Então, como o filho está sendo gerado nas entranhas, no corpo dela, ela que decide se quer continuar ou não com a gestação. Isso é essa defesa. E, além disso, dizem o seguinte, que o fato de não se legalizar, as mulheres estão morrendo em clínicas clandestinas, porque não é legalizado, quando ela assume que vai fazer, ela vai lá e faz na marra e faz de qualquer jeito e acaba não tendo atendimento e as mulheres acabam morrendo nessas clínicas clandestinas, esses procedimentos mal feitos, ou pegam infecção e morrem de infecção. Tal. Eu tenho ouvido esses argumentos e aceito e entendo. Agora, tem o lado da defesa, né? De quem é contra, que fala o direito à vida. E aí, como bacharel em direito que sou, eu vou usar não é um argumento, é uma forma de decidir que o direito traz para a gente, que diz o seguinte, quando a gente tem uma situação igual essa, há uma colisão de direito. É como se fosse um direito batendo contra o outro. E os dois são legítimos. Por exemplo, é legítimo a mulher poder decidir sobre o próprio corpo. Se ela quer abortar, se ela quer ter um filho, se ela não quer ter um filho. Então, esse é um direito. É o direito de escolha, não é isso? O direito individual de cada mulher de decidir sobre a própria vida, de um lado. Do outro lado, colide com esse direito o direito à vida, do nascituro, né? Que a gente entende que desde a concepção, né, fecundou o óvulo ali, então desde a concepção já existe ali uma vida. A vida começa na fecundação. Na fecundação. Uhum. Então a gente tem dois direitos batendo de frente. Um direito legítimo da mulher decidir pela própria vida, se ela quer ou não ter uma gravidez, e existe um direito à vida desse nascituro aí, né? Dessa vida que foi gerada, né? Então, para mim, quando você põe esses dois direitos um contra o outro, eu, Jane Clébia, eu fico com direito à vida. Então, para mim, por isso eu sou contra o aborto. Agora, tem outros meios, ou a gente pode fazer alguma coisa, aí sim. Porque essa questão de gravidez tem vários fatores, isso, né? Estupro. Não, mas aí é outra. Mas nós não vamos aprofundar no assunto, não. Eu só vou, assim, para concluir. Aí eu penso o seguinte. E depois vamos trazer esse tema de volta com várias mulheres para ver se a gente consegue, pelo menos, colocar que a sociedade pense e que participe de uma audiência pública que vai ter no STF, que será publicado. Aí, para mim, assim, o poder público tem que colocar à disposição das mulheres, por exemplo, uma boa orientação com relação à prevenção ou a não engravidar, por exemplo. Tem vários métodos contraceptivos que tem que estar à disposição. Então, para mim, a primeira escolha que a mulher tem que fazer é se ela quer ou não engravidar. Então, para quando ela disser, eu quero engravidar, então ela vai engravidar e vai levar a gravidez a termo, até o final. Então, primeiro é isso, é permitir que ela não seja surpreendida, engravide de qualquer jeito. Então, tem que ter muito esclarecimento para ela não engravidar. E aí, se ela fizer a opção, para quando aconteceu a gravidez, foi assim, foi escolha própria, ela quis isso. Para não dizer, fui surpreendida, então eu quero tirar. Aí vem essa questão do que é permitido em termos de aborto hoje. Sim. Então, existe ali o aborto chamado humanitário, que é aquele quando a mulher ela está correndo risco de vida, então, entre a criança e a mãe, e aí preserva a vida da mãe. Perfeitamente legal. A gravidez ou o aborto, que é fruto de um estupro. A gente sabe o quanto que o estupro violenta a mulher, a alma dela, a consciência, a autoestima, mexe com a vida dela para sempre. Então, imagina uma mulher que foi violentada, foi estuprada, e depois ela engravida, e ela tem que conviver. Aquela criança ia ser para sempre lembrar ela daquele momento do estupro. Então, a lei hoje permite, em caso de estupro, que a mulher aborte, né? Tem um período, parece que até 3 meses, isso. Né? E a questão do anencéfalo, né? Sim. Que a gente é aquela criança que não tem viabilidade. Porque se ela
prosseguir com aquela gravidez, não adianta. Ele vai nascer e poucos dias vai morrer. Então, o sofrimento da mãe vai ser muito maior. Então, hoje está pacificado que o anencefalo é possível fazer o aborto nessa situação. Então, eu acho que essas situações hoje que são legais já contemplam, né, a situação Sim. da preservação da vida da mulher, a questão do estupro. E essa que você falou, por exemplo, com relação ao estupro, que tem esse prazo de 3 meses, eu já vivenciei algumas situações a partir da própria delegacia. Então, esses 3 meses, na verdade, é o conhecimento da mulher da gravidez e ela entra com processo judicial. Uhum. Então, Por isso o processo que demora? demora. Aí então... o juiz tem que autorizar. E eu já vi situações em que, quando a autorização saiu, ela já estava com a barriga enorme. Então, tem que... Isso aí é um caso de urgência, né? Que então, tem que tomar uma decisão. Quando houver o estupro e ela tomou conhecimento, então tem que ser de imediato para que realmente não espere a criança ficar muito grande ou quase nascendo para ir lá e praticar o aborto. Mas nessa situação, ele é um aborto legal. Então, existe hoje o aborto legal, que são nessas 3 situações, e aí, para mim, o que resta da discussão, eu respeito os 2 lados, mas eu me posiciono, né, contra o aborto a favor da vida ali desde a concepção. E, para mim, para evitar que as mulheres entrem nessa crise, ou nesse momento, nessa dificuldade, é a prevenção. Então, ela tem que usar métodos contraceptivos que tem que ser amplamente divulgados e de acesso muito fácil. E os homens também ser orientados, tomar cuidado mulheres, também de engravidar as mulheres. Isso, aí... homens e mulheres têm que aprender. Homens e mulheres. Como evitar essa gravidez e aí depois não precisar passar por esse momento de ter que fazer o aborto. Mas hoje o aborto é tido como uma questão de saúde pública e realmente é muito triste, né? Ver mulheres hoje que assumem fazer o aborto e acabam indo para essas clínicas clandestinas aí e acabam morrendo. Então, estão perdendo a vida por causa disso. Por isso, não é uma questão fácil, realmente, não é fácil. Mas eu acho que está faltando mais discussão e me parece que vai ser agora em agosto, viu, doutora Jane? Que vai ter uma audiência pública, né? Lá no STF, e é muito importante a participação das mulheres, principalmente porque é uma decisão do corpo delas, e também a participação dos homens, por quê? Para que eles também sejam orientados, juntamente com as mulheres, que se tomem mais cuidado para que não venha acontecer de ter que tirar a vida de alguém, né? Porque está dando direito à vida. Mas isso vai ser uma discussão que vai ser levada aí no STF e vai ser muito importante a participação da população em geral, né? Quer ver uma situação que eu admiro? Não vou dizer que isso é solução para todo mundo, mas tem acontecido. Às vezes a mulher tem uma gravidez indesejada, mas ela assume terminar a gravidez e coloca a criança para adoção, por exemplo. Quantos casais sonham, desejam ter um filho e não podem, né? Então, muitas mulheres, isso acontece, não é divulgado, mas muitas mulheres assumem terminar a gravidez e depois colocam à disposição para adoção e, de repente, já vai fazer a felicidade de outra família, né? Que queria tanto ter um filho e não tem condições. Até porque a criança vai nascer, ela não vai saber que veio de um estupro. Exatamente. Né? Então, é uma nova vida totalmente inocente, né? E eu não estava falando nem também nesse caso, nem no caso do estupro, não. Por exemplo, a mulher... Situação mesmo que ela não quer o filho. Desejada. Em vez de tirar, não, dá pra conclui adoção, né, a gravidez e depois entrega a adoção, que vai fazer a felicidade de família. Tem famílias que ficam anos e anos, 5, 6 anos, numa fila esperando a adoção de uma criança. E geralmente, quando nos primeiros dias, a adoção é muito fácil. Porque o perfil, né, das crianças que são buscadas não são crianças maiores. Que isso é outro drama, é outro tema, né, muito importante a gente discutir, que é com relação à adoção. Então, a criança nesse estágio, quando está bem novinha, as pessoas querem fazer adoção. Então, para evitar, né, que se submetam a essas intervenções clandestinas aí e acabe por morrer, aí morre a criança, morre a mãe, né? E é prejuízo para todo mundo. E engraçado que hoje eu estava pensando sobre esse tema e passou uma reportagem falando dessa questão do aborto nos Estados Unidos, que tem um problema muito grande lá, que as clínicas, né, estão superfaturando com essas mulheres que procuram para fazer o aborto. Então, eu penso assim que não seria legal a legalização do aborto no Brasil. A Kátia. Né? Mas é igual a gente falou, é um tema a se discutir para a gente
dá a oportunidade da mulher se defender e também dá a oportunidade daquele que está sendo gerado que não tem como se defender. Então, a sociedade tem que defender a vida dessa pessoa que está para nascer. É verdade. Né? Esse tema, assim, com certeza. Tem muito para a gente falar aqui. Vamos dividir em blocos. Isso, não vai ter consenso. Não vai ter. Porque quem defende a possibilidade de fazer o aborto vai continuar defendendo e tem seus motivos. E quem é contrário também tem seus motivos, tem suas motivações, né? Então, acho que aí é um debate mesmo saudável, a gente tem que colocar os argumentos e esperar que as pessoas se convençam, né, pelos nossos argumentos. Assim como elas estão tentando nos convencer dos argumentos dela, é um debate que eu acho que nunca vai ser consenso. É igual falar de pena de morte, essas questões, né, que são muito venais para as pessoas, né? Defende com muita vontade, né, com muita garra e tal. Mas, para mim, é sério, a gente está falando de vida, e aí, entre o direito da mulher, nesse ponto, eu fico com o direito à vida. Muito bem, doutora. Doutora, vamos cumprimentar aqui o pessoal que está aqui na rede. Olha, aqui está o apóstolo Baltazar Ferreira, que ele é totalmente a favor da vida, né? Que é um apóstolo de uma igreja lá em Taguatinga. José Prado, Klaus Alembão, que cuida aí das crianças, né? Ele é olheiro do Flamengo, o Klaus Alemão? Ex-jogador do Flamengo. É porque eu estava aqui tentando lembrar, que é tanta função, né, Klaus, que você exerce aí no meio da comunidade. Cristina, Camila, é a Cristina que está aqui online. Obrigada, Cristina, pela sua participação. Solange, seja bem-vinda, Solange, aqui ao programa. Estamos aqui agora, são 20 horas e 38 minutos, programa Mulher em Foco, começando, né, nesta segunda-feira. Doutora Jane, manda um abraço aí para o seu público. Galera aqui, Maria Neide, diz boa noite, Maria Neide, querida, Eliana Barbosa, doutora, te admiro muito, Thalita Taylor, Raquel Monteiro, Fabiano, André, Ivonete Oliveira, fala parabéns, guerreiras, parabéns para nós, para a Kátia, para a doutora Jane, Daiane Souza, e aí a Daiane fala aqui que desde que se dá por gente, ela nunca viu a política mudar, mas, Daiane, vou dizer para você, tanto a Daiane quanto a Djalma. Quem vai mudar aqui, a política, doutora? Nós mesmos. Nós eleitores. Até nós que votamos, né? Isso. A gente somos. Quem é candidato, porque eu não sou pré-candidata, mas eu, enquanto apresentadora e a senhora, enquanto pré-candidata, o seu voto também vai ser exercido. Também vai ser exercido, com certeza. E o Djalma também. Muito difícil mudar o país que tem uma educação cheia de mazelas. Então, aí eu vou falar para a Daiane. Peraí, deixa eu mandar um abraço para o resto do povo que está aqui. Depois eu falo com a Daiane e com o Djalma. Eliane, Dulcimar, Dulce, que estão falando, parabéns, doutora Jane, Dulce, querida, a Zenete, minha tia querida, está lá na Bahia assistindo a gente. Tia, um grande beijo para você, te amo muito, viu? E Lidiane Santiago, uma amiga, uma querida, está aqui também. Tem uma galera, esse povo da minha rede aqui, graças a Deus, que me acompanha, onde eu estou, estão aí acompanhando, curtindo, compartilhando os conteúdos, muito importante. A Derval, Thalita diz que doutora Jane me representa. Obrigada, Thalita. Henrique Chaves, Ronaldo Nogueira, Ivanete já citou, né? Isso. A Daiana Souza, Daiana Souza é a minha irmã, que ela também falou, desde que me dou por gente, nunca vi a política mudando. Pois é, Daiana, pois nós estamos aqui para mostrar que nós temos mulheres capazes para fazer a diferença aí na política do Distrito Federal. E é interessante, Daiane, que está nos assistindo, essas mudanças políticas, por exemplo, mudança de entendimento das pessoas não acontece do dia para a noite. Então, elas são muito lentas. Se você pensar em termos de história, né, são anos e anos. Por exemplo, a mulher começou a votar só em 1930. É assim. Então, a gente exerce esse direito ao voto ainda em termos históricos há pouco tempo, né? Então, a gente precisa agora ampliar essa intervenção. Antes, se a gente pensar assim, e a corrupção nunca existiu, só está existindo nesse momento? Gente, a corrupção sempre existiu, só que antes era velado. Quem praticava corrupção, que roubava dinheiro público, né? Que ficavam milionários, como esse que esconde dinheiro em mala, né? 53 milhões dentro de uma sala, dentro das malas. Só que isso não aparecia. Então nós éramos enganados, e a gente parecia que nós éramos mais felizes, né? Porque a gente não estava vendo. Mas hoje, quando isso se abre, né, e vem essas operações todos os dias, se você ligar a televisão de manhã, tem um sendo preso. Gente,
todo santo dia tem uma operação diferente, prendendo alguém que está envolvido em algum tipo de corrupção. Isso, para mim, vai fazer uma limpeza. Por quê? Quando eu estudava direito, eu tinha uma professora, Kátia, chamava doutora, era Ana Maria Chiavinato. Ela já morreu, inclusive. E ela fazia uma provocação com os alunos, sério, que me deixava assim revoltada. Hoje, eu tenho certeza, ela estava coberta de razão. Como é que ela provocava? Ela chegava em sala de aula e ia perguntando para os alunos um a um. Perguntava assim, você é honesta? Aí todo mundo se assustava e falava, ué, eu sou honesto. Aí perguntava, seu pai é honesto? E na sua família, todo mundo é honesto? E fazia essa pergunta. E aí depois ela ia explicar por que ela estava dizendo isso. O que ela dizia? Esses políticos que estão aí, eles saem do meio social, concorda? Uhum. Lá você tem médico, tem policial, tem dentista, tem taxista, tem dona de casa, tem ou não tem? Tem líder comunitário. Então, o Congresso, tanto a Câmara Legislativa quanto o Congresso Nacional, é uma representação da sociedade. Lá vai ter, representa, todo mundo está representado de alguma forma lá. Lá tem uma mulher, que querendo ou não, é mulher igual a nós, vai nos representar. Não é isso? Isso. Então, se essa sociedade, olha só, se ela for feita de honestos, se todo mundo da sociedade for honesto, a hora que sair essa representação, lá só vai ter pessoas honestas. Quando você diz que você tem 513 lá, ou 24 desonestos, você está dizendo o quê? Que a nossa sociedade é desonesta e é corrompida. Olha que coisa maluca. Então, a mudança lá passa por uma mudança aqui. Começa por aqui. Por né? aqui. Então, você tem que mudar. E não tem jeito, isso é lento. Tem que mudar em família, tem que mudar com os nossos filhos, tem que mudar a partir da sociedade. Educação, né? A educação tem que melhorar. E a partir daí as pessoas vão ser melhores, vão respeitar o dinheiro público. E a hora que você tirar e colocar ela para representar lá no Congresso, ela vai ser uma pessoa melhor. E aí eu te digo, no nosso dia a dia, no nosso meio, nós somos testados, todos nós, todos os dias. Você tem a chance de demonstrar que você é honesto. Coisas mínimas, pequenas, na sua vizinhança. Quando você não respeita o seu vizinho com a música alta, por exemplo. Ou quando você vai estacionar, quantas vezes você está no seu carro aqui querendo estacionar, dá seta que vai entrar, tem um carro saindo. Aí vem um esperto de lá, que está vendo você parado, dando seta para entrar, e entra na sua frente. É ou não é? É igual furar fila. Gente, isso é desonestidade. Totalmente. Furar fila. Então, furar fila, essas pequenas práticas do dia a dia, vai passar troco errado, pegar troco que não aí é você seu. percebe que o troco está errado e você vai lá e embolsa, trocar etiquetinha no mercado para pagar um produto mais barato. É verdade. Então, são práticas, são pequenas corrupções que vão treinando o nosso cérebro. Vai treinando você a aceitar as pequenas corrupções. O dia que você consegue se eleger e vir um representante político, aí você vai ter oportunidade agora não mais de furar fila, trocar precinho de produto, ficar com troco. Você tem a oportunidade de gerir milhões. Aí a pessoa já é desonesta, porque ela já praticava pequenas desonestidades, estava treinada para aquilo. Então ela fazia no pouquinho, vai fazendo muito. Então a gente precisa educar as pessoas e educar a sociedade para... Eu não preciso agir como se alguém estivesse me vendo. É assim, ó, eu tenho que agir sozinha e eu tenho que treinar e exercitar isso todos os dias. Para quê? Para ensinar o filho. Imagine o cara que está com o filho dentro do carro e o filho está ali do lado dele vendo ele agir daquela forma desleal, né? Com as pessoas quando ele rouba uma vaga, por exemplo. Ele ensina muito mais com exemplo do que com palavras. Como é que ele pode exigir que o filho não cole na escola? Não é? Que o filho estude. E a criança fala, viu? Mas você fez isso. Fez isso. Então ele está ensinando com o exemplo dele. Então a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, melhorar socialmente, para que a gente consiga transformar efetivamente quem está lá. Então, aquele congresso é uma representação nossa. Se lá está tudo errado, significa que aqui a gente tem muito que consertar, porque tem muita coisa errada na nossa sociedade. Então, assim, a gente esclarecendo aqui, quem julga hoje o mal político são a própria sociedade que colocou eles lá, colocou né, ele doutora? lá. É isso. E ele é uma representação. E ele é uma representação nossa. Não adianta, ele está nos representando. Porque imagine, se todas as pessoas aqui fossem honestas, todo mundo, ninguém pega dinheiro público, ninguém fica com nada que não é seu. Na hora que ele saísse, fosse eleito, não ia continuar do mesmo jeito?
Com certeza. Porque ele já tinha isso no DNA dele, na natureza. Ele já agia dessa forma. Então, se aqui fora ele é acostumado a fazer coisa errada, a hora que ele chega lá, ele tem a oportunidade de fazer coisa errada agora com milhões, como está a Petrobras, nesses contratos, né, mal engendrados aí, e vai continuar roubando. Então, a gente precisa evoluir socialmente para que a gente consiga melhorar a política. Então, a gente tem que ter os dois dedos assim, ó. É um apontado para a política e outro apontado para nós. Para si mesmo. Como sociedade. E aí, a educação é importante? Muito. Porque você precisa treinar, melhorar a criança, tem que ensinar ética na escola. A criança, o jovem. Os próprios pais falam mesmo assim, não vai fazer seu título de eleitor, não vai perder seu tempo, né? Em vez de educar aquele jovem que vai voltar, não, você tem que fazer o seu título, você tem que pesquisar o seu candidato, vamos aqui ver quem são essas pessoas, porque as redes sociais estão aí e quem só não vai conhecer um candidato, quem não quiser. Quem não tiver uma internet de forma alguma, porque não tem como não conhecer. Não conhecer. E na escola, por exemplo, para mim, a ética tinha que ir para as escolas. Sabe, nas primeiras séries iniciais, você tinha que ensinar a ética para as crianças com brincadeira, de forma lúdica. Mas ali a ética tinha que estar nas séries iniciais, em todas as séries, primeiro, segundo grau, né? Tinha que ensinar isso. Então, ética você aprende a partir da escola, para que a gente consiga levar essa ética para nossa casa, para os nossos lares. Porque hoje você vê, por exemplo, uma criança que briga com as outras, pega a coisa do outro, quebra, ou xinga professor, dá murro na cara do professor. Aí o que o pai faz? Fica do lado de quem? Passa a mão na cabeça. Exatamente. Então, tudo isso é questão de educação, que começa em casa, que tem que estar na escola, para que realmente a gente consiga mudar. Aí quando o João fala assim, ó, muito difícil mudar o país que tem uma educação cheia de mazelas. É cheia de mazelas, mas é a partir da educação que a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade. Então, o investimento em educação é muito importante. Mais uma vez, vem o quê? A política. Se você não colocar um cidadão lá que esteja preocupado com a educação, na hora de destinar os recursos, ele vai destinar recursos para outros setores que não é educação. Então, tem que ver o programa quando ele apresenta, se realmente está pensando em saúde, em educação, em segurança, que são as questões mais básicas do ser humano, né? Se a gente tiver uma boa escola, se a gente tiver um atendimento médico na hora que precisar, e segurança para sair na rua, para trabalhar, para poder sair para um divertimento, para conviver com a família, nós já vamos ter condições de correr atrás do restante. Então, é o político que a gente vai escolher no dia 7 de outubro é que vai definir nossa vida pelos próximos 4 anos. Então, todas as coisas estão interligadas, né? Então, olha a importância do nosso voto. Tem gente que faz isso de qualquer jeito. Ah, não vou votar, ou voto de qualquer jeito. Não. Você precisa, como você falou, tem que fazer a pesquisa para realmente fazer uma boa escolha, porque esse político vai definir nossa vida nos próximos 4, os próximos 8 anos aí. E eu vejo também, doutora, que as redes sociais hoje não tem como a pessoa não estar com a sua vida exposta. Porque as redes sociais denunciam tudo. É, se você quiser conhecer uma pessoa, você entra na rede social dela. Isso mesmo. Você já vai ver muito sobre essa pessoa. E tem aqui, a Cristina botou uma pergunta aqui. Doutor, o que você acha do assédio na polícia referente à mulher? Na política? É. Ah, tá. Doutora, o que a senhora acha do assédio na política referente à mulher? Olha, Cristina Siqueira. Cristina Camila. Cristina, querida, é assim, ó, o assédio, ele vai acontecer não só na política, né? Ele está em todos os lugares. Mas, para mim, assédio é desrespeito. Nós, mulheres, precisamos impor o respeito aos homens, não é isso? Assim, não se deixar usar. Agora, tem muitas mulheres que se deixam usar por qualquer oferta. Por exemplo, quando começa essa história de entrar na política, olha, eu vou te colocar aqui, viu, Kátia? Só para a gente preencher os 30%, porque precisa, senão o nosso partido não consegue concorrer nas eleições. E a própria mulher se sujeitou, ela mesma aceitou aquilo. Ou depois vou te dar um cargo por fora, tem várias situações. Participar, né? Aqui. Então, esse assédio, hoje as pessoas são esclarecidas, né? Então, acho que o assédio vai acontecer na política, o assédio acontece no nosso serviço, o assédio acontece na nossa vida, o assédio acontece dentro de nossas casas. Em cada lugar vai ter um nome diferente, não é isso? Exatamente. Uma hora é assédio moral, outra hora esse assédio chama violência doméstica, não é isso? E esse assédio moral acontece no trabalho e o assédio está na política. Por quê? A política ela é masculinizada, é tida como um ambiente de homens. Agora, a mulher ela não pode
entrar nesse mundo, e eu vou usar um termo chulo, mas ela não pode se prostituir nesse ambiente. Uma prostituição no sentido de aceitar qualquer coisa, se vender, entendeu? Se deixar usar. Então, hoje, para mim, nem adolescente assim, 14, 15, 16 anos, ele já consegue saber o que está acontecendo. Até porque o acesso à informação hoje é muito fácil. Sim. Então, dificilmente alguém vai me seduzir com uma conversa desde que eu mesma não queira ser seduzida ou ser enganada. Concorda comigo, Kátia? Até porque a gente já tem aquele sentimento de saber o que é certo, o que é errado. O sensor já toca ali, né? Eu estou sendo assediada, né? Isso. Então, na política, o assédio vai acontecer? Vai. Porque tem gente errada e querendo assediar as pessoas para continuar fazendo a coisa errada. Mas a gente precisa de quê? De firmeza, né? Para dizer não. Pintou a situação desse assédio político aí, que é te enredar, né? Para fazer coisa errada na política. Então, a mulher, ela tem que provar que é diferente. O ser humano tem que ser diferente. Acho que todo mundo tinha que ter uma postura muito firme em relação à política, né? Quando vier com essa conversa promíscua, né? Com essa conversa errada, me propondo uma coisa que não é muito republicana, que é o termo bonito que usa hoje, né? Não é republicana porque não é certo. Então, você tem que ter firmeza o suficiente para dizer não. Já houve um tempo que as pessoas eram muito enganadas. Hoje, o acesso à informação é muito fácil. A gente tem na palma da mão, no celular, você tem como fazer pesquisa ali. Todas as formas, todo sentido, todos os assuntos. Você tem como conhecer e saber o que é certo e o que é errado e poder se livrar desse assédio. E aí, quando houver o assédio para uma coisa errada, é fazer denúncia mesmo, é expor a pessoa. Por exemplo, você entrou dentro de um partido, veio alguém ali te fazer uma proposta equivocada, faz uma denúncia, expõe, né, aquela pessoa que está te assediando de forma equivocada. E aí a gente vai conseguir se impor como pessoa, vai conseguir... E o respeito também dentro dos partidos. Vai ter o respeito dentro dos partidos, ter o respeito no seu local de trabalho, vai ter o respeito em casa. Se precisar do ombro amigo, tem outra mulher lá dentro para estar ouvindo, porque às vezes a mulher fica inibida ou vai pensar que vão pensar mal dela, mas não. Muitos canais de denúncia, né? Então a pessoa precisa, na verdade, ter firmeza. Ela tem que entender quando ela está sendo assediada, não é isso? Quando a proposta é equivocada, quando está tentando enredar ela de alguma coisa errada, e manter distância, né? E, na medida do possível, fazer a denúncia, se afastar, para impedir que essa coisa continue acontecendo. Quero dar um alô aí para Alzira, que mora em Águas Lindas, era moradora aqui do Sol Nascente, me informou ontem que mudou para Águas Lindas, mas eu digo, Alzira, eu não sei se você transferiu o seu título de eleitor para Águas Lindas, mas se tiver aqui no DF, acompanhe aí o programa Mulher em Foco, que vão vir mulheres pré-candidatas aí para você indicar para os seus familiares aqui estarem escolhendo essas mulheres, viu? Com certeza. E a apóstola Marlene Pereira também entrou, que é a esposa do apóstolo Baltazar. E Cristina deu um ok aqui, ó, na sua resposta. E é isso aí, Cristina. As mulheres estão vindo aí, mas as mulheres estão preparadas, estão se preparando. Claro que vai ter algumas que vão estar meia perdidas ali no meio, mas o programa, a intenção aqui do programa também é que outras mulheres, né, que estão fazendo parte da política, possam orientar essas mulheres também que estão entrando agora na política. Isso então, essa sim é a unidade. E não se deixar enredar por qualquer conversinha mole, né? Porque tem uma coisa que eu acho que consegue livrar a gente de muitas situações. É dizer que não tem almoço grátis. Né? Nada é de graça. Então, você começa a ver uma esmola muito grande, uma oferta muito grande, você tem que estar atento, tem que estar prestando atenção. Para onde eles querem me levar? Onde isso vai dar? Né? Então, assim, se as coisas, por exemplo, e aí eu acho que isso vale para a política, tudo na política que você não possa falar ao microfone e nem tratar de porta aberta, não é uma boa coisa. Se começarem a fazer aquela coisa caladinha, só eu e você, fecha a porta aqui, porque ninguém pode ouvir, alguma coisa está acontecendo errada. Então, política tem que ser republicano, tem que ser aberto, todo mundo tem que ter conhecimento, até porque quando você fala de política e de coisa pública, o termo já diz, é coisa pública. Todo mundo tem que ter acesso, tem que saber exatamente como é que está se dando, como é que está acontecendo. Quero cumprimentar aqui o Lair Silva, que acabou de entrar aí, mais um homem aí participando aí do programa. São exatamente 20 horas e 56 minutos. Nós vamos ter 4 minutos para estar terminando o programa, doutora. E eu gostaria aqui de falar, né, para os nossos ouvintes que estão participando na rede, que acabaram de entrar, que vocês estão acompanhando o programa Mulheres em Foco.
Mulheres em Foco é um programa que está vindo agora para trazer as pré-candidatas a deputada distrital e as pré-candidatas a deputadas federais. E nessa futura rede, nós vamos ver quais se estão agregando senadoras, governadoras, para estar somando conosco aqui na TV Estação 26, que é um canal realmente aberto para homens e mulheres. Nós estamos fazendo um programa de mulher. Não estamos aqui excluindo os homens, mas nós queremos mostrar a força da mulher. Já que a mulher foi colocada aí como uma cota, então nós vamos fazer o nosso programa. Com certeza. O programa de apresentação aí das mulheres, Kátia, né, doutora? eu acho assim, é muito louvável a sua iniciativa, porque isso é serviço de utilidade pública. Você está, a partir desse seu canal aqui, criando condições para que as pessoas possam assistir e ver quais são as pré-candidatas que estão aí disponíveis, né, para serem eleitas. E aí as pessoas vão ouvir o que cada uma diz, o que cada uma representa e poder fazer uma boa escolha aí para votar no dia 7 de outubro. Para que ninguém deixe de votar. Eu acho que esses 3 minutinhos que restam aí, eu queria fazer esse apelo. É importante que as pessoas, a partir desse tanto de informação disponível, né, seus celulares, escolha um candidato, pesquise a vida desse candidato e veja se ele vai conseguir te representar. Representar no sentido de trazer boas políticas públicas que consigam mudar a nossa vida. E para isso ele tem que ter um pouquinho de experiência, um pouco de conhecimento, tem que ter uma vida pregressa, né, limpa, e fazer um apelo, né, mulheres, vamos eleger mais mulheres na política, para que realmente a gente consiga ter a pluralidade, né? Ter pessoas de vários segmentos, mulheres e homens que pensem diferente, que ajam diferente e que essa pluralidade consiga redundar numa política melhor, mais igualitária, né? Menos tendenciosa. Isso depende da gente. Então, pensar como de forma positiva que essa exposição política hoje, que mostra essa podridão que está na política, então significa essa política vai continuar mexendo e decidindo a minha vida. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai votar para tirar esse povo que está aí, esse povo que tem ficha suja, e colocar pessoas novas com experiência, para a gente poder fazer uma política diferente. Então, aproveitando, doutora, que já está quase acabando o programa, eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem para o nosso grupo, Mulher Política em Foco. Isso. Mulheres, participem, parabenizar primeiro a iniciativa da criação do grupo. As mulheres que estão aí, não desistam, porque agora, nessa retinha final, ou quando vai realmente começar a campanha pesada, então as mulheres podem se sentir inibidas ou estimuladas. Não tenham medo de falar. Não tenham medo de falar, não tenham medo de competir, de expor suas ideias, de procurar as pessoas, para que a gente realmente consiga a representação na Câmara Legislativa. E deixar esse apelo, né, que eu acabei de fazer, para que as pessoas realmente votem. Comecem agora, nós temos 3 meses aí para fazer essa boa análise aí e escolher um candidato, porque se você for por essa conversa, né, de voto em branco, voto nulo, nós vamos ter ali uma minoria decidindo nosso destino e podemos ter 4 anos piores do que foram esses 4 últimos anos, né, de pouca representatividade, pouca representação, poucos projetos de baixa qualidade. Então, vamos aproveitar, vamos mudar e vamos votar. E mulheres do grupo, eu me sinto honrada em participar do grupo de vocês, que a gente realmente consiga nos fortalecer enquanto mulheres pré-candidatas. E colocar as ideias aqui do que pensam as mulheres. E mostrar que nós estamos unidas, porque o pessoal fala, a mulher só sabe brigar, e a gente vai provar que não, que mulher, ela sabe também compartilhar, conversar e dividir. E sejam quantas forem, nós temos aí 1.200.000 votos para partilhar, né? A gente precisa de 20 mil votos para ser eleito, então tem espaço para todo mundo. Então, né? Cada um está numa categoria, a gente tem que se unir, realmente correr atrás e buscar, e acho que expor ideias. Se a gente fizer um debate de ideias, seria mais salutar. As pessoas que estão do outro lado, independente da amizade, só porque é meu amigo, não. Vamos fazer debate de ideias e ver quem é realmente que expõe as melhores ideias, que coordena melhor, que tem mais conhecimento. E vamos colocar essas pessoas lá para realmente fazer uma política do bem, uma política que nos ajude a todos. E vou agradecer mais uma vez ao Ielton, que mantém essa rádio. Eu sei que não é fácil, é com dificuldade, mas está aí todos os dias pensando numa grade, né? Pensando na programação, pensando em como trazer utilidade. E você, Kátia, muito obrigada por essa oportunidade. Já criou vários grupos, né,
Eu participo de alguns grupos criados por você. É muito trabalho que tá vindo. Eu sei que é. Já vim aqui, você é mãe, né? Mas está, graças a Deus, está funcionando. Isso, tem que fazer esse trabalho. E, no fundo, a ideia é só ajudar as pessoas ou criar condições para que elas realmente participem do processo eleitoral que está se aproximando aí, com mais condições, com mais qualidade. E eu, na condição de pré-candidata, é dizer que estou à disposição, estou colocando meu nome à disposição, a minha história, se me procurarem aí nas redes sociais, vão me achar como doutora Jane Clébia. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, tenho página pública, tenho já uma fanpage mesmo, doutorajaneclébia.com.br. Vão conseguir me achar também. Lá eu tenho todos os conteúdos, outros temas que eu debato. Então, podem procurar nas redes sociais. Um minutinho. Pode tem falar. Patrulha da Mulher, que é o meu... Já ia falar da Patrulha, já ia falar. Dos meus projetos. Eu amo esse programa, Patrulha da Mulher. É verdade. Muito eu comecei desde 2011, quando que eu era delegada-chefe lá em Planaltina. Então, eu ficava me perguntando, o que eu posso fazer para ter uma atuação mais pontual com relação, especialmente às mulheres que são vítimas de violência doméstica, que a gente nem falou do tema aqui, né? Uhum. Mas vamos ter a oportunidade de marcar um bloco para falar com várias mulheres para falar sobre isso. E aí eu criei um espaço diferenciado lá, que era assim, a delegacia era grande, eu separei 2 salas, criei uma brinquedoteca e fizemos um treinamento com algumas agentes de polícia. Aí a mulher, quando ela era vítima de violência, ela chegava, não enfrentava fila, ia para essa sala, tinha cafezinho, uma TV, ela recebia um carinho, um acolhimento, fazia o registro da ocorrência, e era tudo mais célere ali, o contato com o Ministério Público era mais rápido por conta da medida protetiva que ela estava precisando. Então, foi criar todo um protocolo, que eu segui o protocolo da DEAN e levei isso para o meu espaço. Esse espaço foi tão bem visto, funcionou tão bem, que o Senado me convidou para ir lá apresentar boas práticas com relação à Lei Maria da Penha. Isso foi em 2011. Ano passado, isso virou lei. O que nós já fazíamos lá em Planaltina, agora a lei exige que todas as delegacias tenham um espaço diferenciado para atender a mulher vítima de violência. Aí eu vi que era interessante, que são iniciativas pequenas, fáceis, mas que podem ajudar muita gente. Nesse contexto surgiu Patrulha. A gente começou com um programa de rádio, que a ideia era fazer mais ou menos o modelo que eu fazia em Defensoria Pública, que eu fiz 3 anos de Defensoria Pública, em que você está ali ajudando as pessoas em todos os assuntos, todos os direitos, né? Que ela chega ali, são pessoas simples, humildes, que vêm te pedir esclarecimento e querem atendimento jurídico. Então, o programa tinha essa intenção de fazer esclarecimentos jurídicos, tanto para mulher quanto para homem, era para a família. A partir disso, já foi ampliando. Aí a gente começou a fazer palestras em várias escolas. Hoje as palestras estão no DF, temas diversos, violência doméstica, abuso sexual, uso e consumo de drogas, né? Bullying nas escolas. E, além do programa e além dessas palestras, a gente participa hoje de encontros. Onde tem um encontro, a gente vai lá, monta uma barraquinha da Patrulha da Mulher e fica dando orientação jurídica ali, faz encaminhamento para a delegacia, faz encaminhamento para a Defensoria Pública, e a cada dia outras pessoas têm se achegado. Então, são voluntários. Dá esclarecimentos na rede. Na rede, é uma consultoria boa, né? Na rede. Uma consultoria. Aí a gente faz o programa de rádio, na Rádio Paranoá FM, e transmite pelo Facebook toda terça-feira, de 11 ao meio-dia. Então, ali, as pessoas encaminham as mais diversas dúvidas. Eu recebo tantas perguntas, Kátia, a gente vai pensando ali, eu respondo para as pessoas, inbox, mas vou pensando aquelas que eu acho mais importante e que são dúvidas gerais, e a gente responde ali no ar para as pessoas e tal. Então, tem sido um momento, uma oportunidade de esclarecer dúvidas para muita gente. Amanhã de manhã tem um programa, né, de 11 ao meio-dia, quem quiser assistir, procura lá a doutora Jane Clébia, me acha no Facebook, e vai estar sendo transmitido. Já tem uma página da Patrulha da Mulher também no Facebook, podem seguir e acompanhar esses conteúdos. E virar um patrulheiro, que eu chamo. As pessoas compram uma camiseta, quando a gente sai em aquele grupo de pessoas, de mulheres e homens, todo mundo com camisa da Patrulha da Mulher. Só das pessoas verem o Patrulha da Mulher já remete à questão da violência, ou melhor, da não violência, né? Então, é importante, e a gente tem divulgado esse conteúdo, tem fortalecido esse projeto e convidado outras pessoas a participarem. Então, se quiserem na sua escola, na igreja, faculdade, uma palestra que fale aí de violência, contra a violência doméstica, estou à disposição. Só procurar a Patrulha. Só procurar a Patrulha, a gente não cobra nada, vai lá, faz esclarecimento, leva vídeos, é sempre muito bom, é muito esclarecedor. Todas as vezes que a gente faz a palestra, a gente recebe
muitos convites para replicar em outros locais, porque realmente a Lei Maria da Penha, apesar de ser uma lei mais conhecida do Brasil, as pessoas ainda desconhecem o conteúdo dela e como utilizar. Então, a gente faz esse trabalho de utilitarismo aí, de ajudar a sociedade a partir do Patrulha da Mulher. Então, já quero aqui deixar o meu agradecimento pela sua participação e falar que nós vamos estar aqui montando blocos, né, trazendo essas mulheres do grupo para a gente trazer temas importantes para estar discutindo em conjunto, né, cada um colocando suas ideias. E eu tenho certeza que nesses debates, nesses encontros, vão sair aí ideias boas para futuras mulheres que vão ocupar as cadeiras lá na Câmara Legislativa, e eu tenho certeza que sairão projetos bons para atender realmente a necessidade da mulher na comunidade, isso, a necessidade da mulher em uma sociedade onde ela é muito excluída. Olha só, mulher, o que a gente precisa? Política pública que permita, por exemplo, a mulher deixar seu filho para trabalhar. A mulher hoje que é vítima de violência, boa parte dela se submete à violência porque tem uma dependência econômica do companheiro. Então, nós precisamos dar não só o curso profissionalizante, dar curso profissionalizante e inserir ela no mercado de trabalho. Tem que dar condição, né? Se a mulher tiver a vaga do emprego, se ela estiver trabalhando, com certeza, boa parte delas não vai submeter à violência, porque ela vai poder se sustentar os próprios filhos, né? Então, hoje, boa parte dessas que são agredidas e violentadas é porque elas acham que depende do marido. Então, a política pública hoje está aí, ó, a política tem que interferir nesse sentido. Por exemplo, o governo tem que dar isenção para as empresas que contratem mulheres, por exemplo. Porque aí dá isenção para aquela empresa, ele contrata mais mulheres, as mulheres vão estar empregadas, vai ter renda, vai poder criar os filhos e não vai ficar submetida ali à violência doméstica. Então é possível, a partir da Câmara Legislativa, criar saídas e alternativa aí para a vida das mulheres. Para que seja melhor. São 21h08. Nosso programa está terminando. Eu vou dar algumas considerações finais. Quero dizer aqui que o programa Mulher em Foco, né, é um programa aberto aí para pré-candidatas a deputadas distritais, como a doutora Jane, como ela é conhecida aí na comunidade, nas pessoas das redes sociais que a conhecem, sabem o trabalho dela. Então, hoje nós apresentamos aqui doutora Jane, que teriam mais 2 pré-candidatas, mas infelizmente elas não conseguiram chegar a tempo. Mas vamos ter vários blocos aí durante a semana. Nós vamos estar compartilhando nas redes dias e horários, porque nós vamos ter que entrar num acordo de horário, né? Porque cada um ainda tem pessoas que trabalham, tem mulheres aí que têm filhos também, então elas têm que se organizar dentro de casa para poder vir participar do programa. A vida de uma mulher não é fácil, não. Então ela merece o reconhecimento da nossa sociedade. E também, né, esclarecer aqui que Mulher em Foco não é um programa para separar homem de mulher, não. É um programa para mostrar o trabalho das mulheres, uma oportunidade que nós não tínhamos, que agora nós vamos ter. Principalmente aqui na TV Estação 26. E o Ielto também, ele vai estar abrindo um espaço aqui. Como é que é o nome do seu programa mesmo, Ielto? O nome do programa? DF em Debate vai entrar no ar aí, aonde os homens virão, os pré-candidatos virão falar, e também as mulheres vão poder participar junto com eles. Vou fazer uma mesona aqui de debate pré-candidatos. Eu vou focar nas mulheres. Colocar os temas espinhosos aí para a gente debater e ver quem é que tem a melhor proposta. Vou focar aqui com as mulheres. Aí essas mulheres vão juntar com o Ielto, com os pré-candidatos homens. Então, nós vamos fazer essa rodada boa aí e vamos ver as propostas aí que homens e mulheres têm para a sociedade. Mas nós estamos aqui não separando não, viu? Nós estamos aqui só mostrando o trabalho. Não, e essa oportunidade que vocês criam, as pessoas vão poder fazer uma escolha consciente, né? Sim, com certeza. Vão ter a oportunidade de ouvir vários pré-candidatos, ver o que cada um pensa, o que cada um tem de proposta, e vão fazer uma boa escolha. Exatamente. E a política tem jeito ainda. São 21h10, nós estamos terminando agora. Tem algumas pessoas entrando aqui na rede, mas olha, vocês acompanham aí o Facebook, entre na TV Estação 26, que é um canal aí aberto para toda a população, inclusive esse programa está sendo exibido agora para todo o Brasil, inclusive para o exterior, viu, doutora? Nossa, que ótimo. Gente, que às vezes as pessoas falam assim, rádio comunitária, então a gente não é assim uma rádio, uma TV que é localizada em uma certa região, não. Ela abrange vários... todos os locais possíveis. Ela é mundial. Grande, né? Ela tem um alcance grande. Então, vocês estão sendo conhecidos aí no Brasil e sendo conhecidos também no exterior. E nós queremos também promover aqui que as pessoas vejam que Brasília,
né? As pessoas veem a nossa capital como uma capital corrupta. Até você que não faz parte diretamente da política, né? Vai para um outro estado, você é da onde? De Brasília. Nossa. Ah, não, essa daí já é corrupta. Eu não sou corrupta. Lógico que eu também não sou santa. É verdade. Todo mundo tem suas falhas, seus defeitos, comete alguns erros, até às vezes inocentemente, mas é ser humano. Só de saber que a gente mora em Brasília, né? Exato. Então, a gente precisa realmente entrar nesse mundo político aí para fazer a mudança. Então, estamos aí com o programa Mulheres Políticas em Foco, mas no início nós vamos continuar com o nome Mulher em Foco, tá? Tá para apresentar as pré-candidatas a deputadas distritais, federais, senadoras, governadoras. Aqui, quiserem participar aqui do programa, é só entrar em contato aqui com a TV Estação 26, que o canal está aberto. Será que ainda quer dar mais uma palavrinha aí? Só isso, é só agradecer a vocês que nos assistiram, que estiveram conosco. Muito obrigada, né? Rogério, querido, Rogério é ali da Rádio Nova Aliança, ele faz o programa Patrulha da Mulher comigo, é o locutor que me acompanha ali. Muito obrigada, Rogério, sempre pelo seu apoio e está nos assistindo. Um grande abraço a você, a Cleo, as meninas, ele tem filhas lindas e faz o programa comigo. Muito obrigada, está aí conosco, e todo mundo, Carlos Antônio, Vera Severino, Djalma Ramos, Cleuber Nascimento. O Cleber está no Rio de Janeiro, ó. Boa noite. Rio de Janeiro. Está lá nos assistindo. Eunice Monteiro, todos queridos que nos acompanham. Grande beijo para vocês. Tem muita gente, viu? Vera Severino aqui. Carlos Antônio, Rogério Paixão. Então, um grande beijo a todo mundo que nos acompanhou. As pessoas que ainda vão ver depois, né? Que mesmo offline elas conseguem acompanhar. Então, assistam aí. E agradecer por último vocês novamente, né? E quando tiver outra oportunidade, pode me chamar, que eu venho com o maior prazer fazer esse debate com as pessoas, que eu acho que é importante, para que a gente tenha condições de chegar a outubro, todo mundo afinadinho, preparado para o voto. E principalmente com a comunidade. Me acha na internet aí, viu? Me acha na internet. Então procure aí. Acompanhe o meu trabalho, né? Vão conhecer um pouquinho mais da minha vida. Procura a doutora Jane Kleber, Kleber com K. K-L-E-B-I-A. Então, doutora Jane Kleber, vão me achar no Instagram, no Facebook, no Twitter. E se digitar também Patrulha da Mulher, localiza. Patrulha da Mulher, vai me achar também. Vai achar a doutora Jane e vai poder ver os vídeos, né? Vídeos, tudo, tá tudo lá no Patrulha da Mulher. Então, a rede dela tá aí, ó. É uma vida com livro aberto, né, doutora? E assim, esclareço, como eu sou delegada de polícia, muita gente me procura porque está vivendo a situação de violência ou tem alguma dúvida. Pode ir lá no meu Facebook, inbox, lá onde tem aquela caixinha de mensagem, deixe sua dúvida ali, deixe um telefone, que aí eu analiso, depois entro em contato e se puder fazer um direcionamento, um encaminhamento, um aconselhamento, dar uma ajuda, estou sempre à disposição. Vera Severino, não posso deixar de ler aqui o que você escreveu, né? Parabeniza o IELTO pelo espaço dedicado a nós mulheres. Nós também queremos parabenizar o IELTO, né? Pela oportunidade aí de abrir espaço aqui na TV Estação 26 para Mulher em Foco, para as mulheres políticas que vêm aí, pré-candidatas a deputadas distritais, deputadas federais. E é isso aí, o nosso programa terminou agora, são 21 horas e 15 minutos. A gente pensou que nem ia ter assunto, hein, doutora? Nós estamos aqui com um monte de coisa aqui para falar. E muito assunto para falar, ainda ficou assunto para outro programa. Vai ficar para outro programa. Mas pode deixar que não preparar aí blocos aí para a gente tratar do tema educação. Então, vou pedir para as pré-candidatas se prepararem para a gente falar sobre educação no Distrito Federal. Vou vir com muito prazer. Para as mulheres se preparar para falar sobre a segurança pública do Distrito Federal. Para falar da saúde do Distrito Federal. Nós vamos ter aqui, ó, e muito também assunto. Quero a participação das pessoas que vão votar, né? Nós queremos a participação da comunidade que vai escolher os seus candidatos aí, que são mais importantes ainda. Isso, mais importante é a participação deles. Borges entrou aqui falando, vamos à luta e avante. Vem aí, muita luta, Francisco Borges, muito obrigada. E continue conosco aí, que a gente vai chegar lá. Chegar lá onde, gente? Chegar final de 2018, com a Câmara Legislativa eleita, gente séria, que eu acredito que vai realmente mudar nossa vida pelos próximos 4 anos. Inclusive a gente tem um grupo chamado Mulheres em Segurança, né? Isso, que estão lutando aí por 12 cadeiras. Isso. Queremos 50% da Câmara Legislativa. A proposta do grupo de Mulheres em Segurança é que tenhamos aí metade mulheres, metade homens, para fazer essa política bem plural aí, que realmente atenda o interesse de todo mundo e melhore a nossa cidade. Porque nosso sonho é só esse, né? Sim. Ter uma cidade boa, uma cidade segura, hospitais que nos atendam,
uma boa escola para os nossos filhos, porque aí o resto a gente vai conseguir viver melhor em família, não é isso? Não tendo a preocupação com esses aspectos aí que são tão cruciais, que fazem tanta diferença na nossa vida. Então, agora eu me despeço aqui com o programa Mulher em Foco, agradecendo a presença da pré-candidata a deputada distrital, doutora Jane. Doutora Jane está aí nas redes sociais, como eu disse, a vida dela é um livro aberto, só não vai conhecer quem não quiser pesquisar. É isso. Então, nós estamos nos despedindo agora e quero agradecer ao público e deixar a mensagem aí que estaremos publicando na rede o próximo programa de Mulher em Foco. Fiquem ligados na rede e acompanhem. Obrigada.